Graças a Deus, queridos irmãos, a paz do Senhor, retornando esta sexta-feira à noite com você para darmos continuidade à meditação na carta de Tiago, Epístola de Tiago, a vida cristã na sua prática. Amém? Queremos te mandar uma saudação toda especial, que você esteja gozando de paz, saúde, neste tempo, não é tão angustiante que estamos vivendo. Querendo então, para isso, te convidar para elevarmos a Deus uma oração. Curve a sua cabeça onde você estiver. Seque-se agora, não é em torno do seu aparelho, ou celular, tablet, computador, a sua Smart TV, e vamos adorar a Deus na beleza de sua santidade. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, te damos graça por este momento que estamos passando, porque em tudo temos que dar graça. Te damos graça, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela salvação da nossa vida e pelo teu acompanhamento conosco neste tempo. Queremos pedir-te, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor esteja enviando um socorro, um consolo aos corações que estão enlutados, confortando, Senhor, e trazendo aquela paz que o mundo não tem e não pode dar, mas só aquele, Senhor, que tem a Ti, crê em Ti, a pode receber. Pai Celestial, abençoa cada habitante desta terra, abençoa o nosso país, o Brasil, abençoa, Senhor, meu Deus, o estado de São Paulo e a cidade de Araçatuba. Senhor, meu Deus e meu Pai, a cada habitante que vive nesta cidade, seja agora alvo do Teu olhar, de Tua misericórdia, de Tua compaixão. Estenda as Tuas mãos para nos abençoar. Estenda as Tuas mãos para nos fortalecer nesse tempo. Senhor, meu Deus, visita cada um dos Teus filhos, fortalecendo e dando da Tua graça. Pedimos, pois, as Tuas bênçãos, Senhor, meu Deus, e a direção do Teu Espírito. E também, Senhor, meu Deus, a unção e a graça para ministrarmos a Tua palavra. Pedimos tudo isso e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Hino de número 5, irmãos da harpa cristã, Espírito, alma e corpo. Ó, desce fogo santo, vamos louvar o Senhor. Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem Tu selar. Sou Teu, ó Jesus Cristo, Teu sangue me comprou. Eu quero a Tua graça, pois de Ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem Tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a Ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem Tu selar. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa estar derramando desta presença gloriosa do Espírito Santo na tua vida nesta noite. E não só nesta noite, mas na continuidade de seus dias. A você que nos acompanha e que está nos acompanhando e vai acompanhar esta reunião de ensino, estamos para a quarta semana da Epístola de Tiago. Na primeira semana nós falamos do autor da carta ou da epístola,
E falamos do drama de Tiago, já que a epístola foi escrita, não é, pelo Tiago, irmão do Senhor. E quando Jesus estava vivo, ele não cria em Jesus, ele não creu em Jesus. E isto fez com que ele sofresse um drama de ser aceito na comunidade cristã, não é, daqueles dias, e também de vencer este trauma dentro dele. Mas glória a Deus, ele se converteu. E aí está o segredo de Tiago em vencer o drama: nascer de novo. Ele nasceu de novo e agora ele se sente capaz, e foi tão capaz que se tornou pastor na igreja em Jerusalém. Foi a voz que se levantou no primeiro concílio da igreja, Atos capítulo 15, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Que palavra gloriosa de Tiago. Na segunda semana nós falamos sobre a fé e a obra. Em Paulo e Tiago não existe confronto, não, mas sim um desenvolvimento desta fé. Uma é a fé que salva, e a outra, a mesma fé que salva, é aquela que vai operar as obras. A salvação não é por obra, mas é pela fé. Mas esta fé se desenvolve no testemunho diário cristão, que são as obras. Amém? Na semana passada, nós estamos tratando o livro de Tiago como uma balança. E nós estamos no primeiro pêndulo desta balança. Aqui colocamos este peso que se chama sabedoria. E hoje, vamos dar continuidade a esta sabedoria. E esta sabedoria, ela vem de Deus. Vem de Deus, do temor a Deus, e é desenvolvida em nós por esse temor, porque o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Hoje estamos em Tiago capítulo 1, versículos 19 a 26, que vai dizer assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todos os homens, pois, sejam prontos para ouvir, tardio para falar, e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira para se logo esquecer de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supor ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. A sabedoria de Deus, ou a sabedoria que vem de Deus, nos dá entendimento para saber proceder, para saber atuar. Estamos dando esta palavra esta noite a você. E como é importante esta vida prática cristã. E aqui, neste momento com Tiago, ele vai esclarecer que esta sabedoria faz com que o crente saiba proceder nos momentos difíceis da vida. E a primeira coisa que ele abre é no versículo 19, prontos para ouvir. Queridos irmãos, nós queremos muito ser ouvidos, mas não queremos ouvir. Infelizmente, isto não é uma verdade entre nós. Este momento que estamos vivendo tem produzido em nós uma ansiedade. E esta ansiedade, queridos irmãos, faz com que a gente seja pessoas de coisas rápidas, não aceitando as coisas.
Observe como é a vida. E nós, por isso, queremos falar, mas não queremos ouvir. E quando ouvimos, só ouvimos o que nos interessa. Então, Tiago abre este momento da sabedoria para ouvir. Esta sabedoria que traz paciência para escutar. Há muitas aflições nos seres humanos destes dias. E eu e você, como crente em Cristo, temos esta qualidade de ouvir esta aflição. E também temos a capacitação de Deus para atender à necessidade deste tempo. Uma palavra que pode operar no coração daquele que crê uma mudança radical na sua maneira de viver. Então Tiago abre esta sessão falando sobre a sabedoria e de como esta sabedoria que vem de Deus faz com que eu proceda. E interessante que em Provérbios, capítulo 17, abra sua Bíblia aí, Bíblia na mão, culto de ensino, capítulo 17, versículo 27 e 28. Provérbios 17, versículos 27 e 28. Quem retém as palavras possui conhecimento. O sereno de espírito é homem de inteligência. Até o astuto, quando se cala, é tido por sábio. E o que cerra os lábios, por sábio. Amém? Interessante, não é essa expressão? Até o astuto, quando se cala, é tido por sábio. E o que se cerra os lábios, por sábio. Agora no versículo 27, quem retém a palavra possui o conhecimento. E o sereno de espírito é inteligente. Então saiba ouvir. E uma outra coisa que esta sabedoria que vem de Deus vai me dar a qualidade é de ouvir e filtrar o que estamos ouvindo. Porque, infelizmente, nos dias de hoje, seja em qualquer segmento da sociedade, seja dentro da ciência, seja dentro da medicina, seja dentro, não é da política, seja dentro da justiça e até do segmento evangélico, nós temos que filtrar o que estamos ouvindo. Então, esta sabedoria que vem de Deus, primeiro, vai fazer com que eu proceda no ouvir. E este ouvir vai fazer com que eu faça um filtro para que eu possa reter o bem. Não é isso que Paulo ensina na sua carta? Aquilo que não serve, eu deixo de lado. Agora, aquilo que me serve para edificar, eu tomo para mim. Então, Tiago aqui está dizendo que esta sabedoria, este lado da balança, é de suma importância diante do dia que estamos vivendo hoje, que são poucas as pessoas que estão ouvindo. E quando ouvimos, só queremos ouvir o que nos interessa. Quer dizer, nos juntamos com pessoas que têm a mesma linguagem, não gostamos do contraditório, não suportamos o contraditório. E aí é que nós temos que mostrar a nossa excelência de crente. Por quê? Porque nós convencemos o contraditório com a experiência da vida e no saber ouvir. Talvez você na sua casa hoje, não é em meio a essa situação que está vivendo, não é? Está aí num confronto constante. Talvez você precise dar uma parada, ouvir seu esposo, ouvir sua esposa, ouvir seu filho, não é? Para quê? Para que se possa encontrar caminhos e soluções. Graça para ouvir. No versículo 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando falamos, queridos irmãos, nisto que a gente não filtrou certo do que ouvimos, pode produzir em nós a ira, o nervosismo. E isto não é coisa boa. Por quê? Porque não produz a justiça de Deus. Não produz a ação de Deus. Por quê? Porque nós tomamos o partido de Deus para fazer a justiça pelas nossas próprias mãos. E aqui, neste momento de vida, nós temos que esperar a ação de Deus para o trabalhar de Deus. Amém? Então, quando ficamos irados,
não permitimos que Deus trabalhe. E aí esta ira faz com que eu queira resolver tudo no braço, tudo na palavra áspera, tudo no comportamento, queridos irmãos, que não é aquele que Cristo nos ensinou. Somos provedores de paz, somos embaixadores de Cristo e precisamos desenvolver esta questão. Queridos irmãos, Colossenses capítulo 4, versículo de número 6. Diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ouvir, ponderar, pensar, então falar uma palavra que constrói. E nesse tempo, meus queridos irmãos, nós estamos vendo muitas injustiças acontecerem. E isto lá dentro de nós machuca aquilo que recebemos como base de nossa vida. Primeiro, as orientações de nossos pais. Os nossos pais sempre tiveram o cuidado, não é? De nos alimentar com coisa certa. Sempre quando você sai de casa, a palavra do pai e da mãe é assim, ó, vai com cuidado, envolva-se com pessoas certas. Estes são, não é, a questão do pai. O pai sempre fala assim, ó, saiba como que você lida com o seu dinheiro. Saiba como você lida com as suas amizades. Este é o conselho que recebemos. E quando vemos tudo o que está acontecendo nestes dias, nos confronta. E aí ficamos irados e queremos consertar a nossa maneira. Calma, Deus está no controle de todas as coisas. Tenha paz e tranquilidade. É no espírito de paz que se constrói o futuro e o bem. Somos pacificadores. Sabemos ouvir, porque temos a sabedoria de Deus, que nos dá esta condição de ouvir e filtrar. E ponderamos no que vamos falar. Saber que do outro lado também tem uma pessoa, tem uma alma, tem um espírito e tem pessoas que pela debilidade desse tempo estão fragilizadas emocionalmente, fragilizadas espiritualmente e precisam de um alimento certo, que vai lhes trazer saúde. Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. A palavra implantada do Evangelho. João, capítulo 15. Abre a sua Bíblia aí. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João. Capítulo de número 15, versículo de número 3. Glória a Deus por esta tão boa oportunidade. João 15:3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra que foi implantada em nós, ela é poderosa para purificar a mente, purificar o coração, purificar a alma e tocar no espírito. Ela é a única ferramenta que pode dividir a alma do espírito, a palavra de Deus. E ela é apta para discernir todas as intenções do coração. E esta palavra do Evangelho, ela é purificadora. A palavra que em nós foi implantada. E nos purificou do quê? Da malícia, da inveja, do engano, do querer fazer com a nossa vontade para produzir algum efeito. O crente que está em Cristo Jesus, segundo Tiago, ele tem sabedoria em proceder. Proceder ouvindo e proceder falando. A palavra que em vós foi implantada. Tiago 1:22-25, tornando-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquecer como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei, perfeita lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que? Realizar o homem prudente. Que coisa tremenda Tiago está revelando aqui, não é?
aquele homem que passou pelo seu trauma, que no tempo que Jesus estava, não deu tanto valor à presença do seu meio-irmão. E ele ficou assim. Mas agora ele traz preciosidades para mim e para a tua vida. O homem prudente. Quando Jesus fala do homem prudente, ele fala sempre do homem que constrói a casa sobre a rocha. Ele ouviu a palavra, guardou a palavra e fez conforme a palavra. Mas o homem negligente, ele ouviu a palavra e abandonou e construiu a casa sobre a areia. Tiago está dizendo que este homem prudente, que ouve, filtra, guarda, implanta, tem condição de construir uma casa que não se move em nenhum tempo da vida. Quer dizer, no tempo de escassez, no tempo de vale, no tempo de deserto, ele continua na mesma picada, na mesma continuidade. Sabedoria para proceder. Tiago 1, 26 e 27, se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e a viúva nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado diante do mundo. Não adianta ser religioso. O religioso é aquele que até vai no templo, mas ele não vive a palavra. Ele só quer o conceito externo, a aparência. Ainda não houve transformação na sua vida, no seu comportamento, na sua maneira de viver o cristianismo. Outra coisa, a fé, a verdadeira religião, é uma fé transformadora. E é uma fé tão gloriosa que se dá na atenção daqueles que estão fragilizados, viúvas, órfãos, que estão sendo deixados, porque eles perderam tudo que tinham. Uma viúva perdeu tudo. Lembra-se da viúva de Naim? Já não tinha mais o marido e o único filho morreu. Se não fosse aquele encontro com Jesus, o que seria daquela mulher? Mas glória a Deus, que Jesus chegou e motivou a fé. E parando aquele, funeral, ele diz ao moço, levanta-te. Uma fé que transforma. Uma fé que muda a história. Uma fé implantada em mim e em você pela palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que te dê uma boa noite de sono, um final de semana abençoado e faça seus devidos cuidados para este tempo, porque é isso que temos para esta hora. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, o teu Filho amado, te somos agradecidos por este bom momento junto com a tua palavra na carta de Tiago. Te agradecemos, Senhor, meu Deus e meu Pai, por esta instrução tão preciosa do teu servo e em tempo oportuno nos chega para satisfazer as necessidades da nossa alma. Pai, abençoa cada um dos teus filhos, dá uma boa noite, também dá um final de semana abençoado. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos ajudando e cooperando conosco na ação de tudo aquilo que é bom. Nos fortalece em Ti para esta hora. Pedimos, pois, a Tua bênção, Senhor, meu Deus e meu Pai, e já Te agradecemos, em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo ser com as nossas vidas e que juntos possamos dizer amém. Até a próxima sexta, em nome de Jesus.